Olá, gente. Muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse pequeno vídeo que está se iniciando neste exato momento. E bom, eu queria emitir uma breve opinião acerca de alguns acontecimentos, que vem ocorrendo na nossa sociedade, e um dos motivos que está me fazendo emitir uma opinião como a que está prestes a ser dita é o caos em que a nossa sociedade está vivendo. Existe uma frase do filósofo Montesquieu que ele diz que a deterioração do governo quase sempre começa pela decadência dos seus princípios. E pautado nessas observações que esse filósofo ele faz, é claro que existe toda uma parte ideológica por trás, mas essa frase que ele coloca nos faz entender e contextualizar com os últimos acontecimentos no âmbito político, no âmbito social, no âmbito religioso, nos segmentos em que a sociedade está inserida, de que nós estamos vivendo um caos, uma deterioração de princípios que vem sendo deixados totalmente de lado por conta de interesses individuais. E a partir do momento em que as leis elas não são aplicadas da maneira que elas devem ser, não existe uma autonomia de pensamento, já entra numa parte em que o filósofo Immanuel Kant ele faz observações como essa de que o parâmetro de felicidade do outro ele não é o meu. Porque talvez o sentido da minha felicidade não diz respeito ou não é preferível para outras pessoas. Então ele defende alguns pontos como esse. E partindo de princípios como esse, nós podemos entender que a diversidade em que nós estamos vivendo na nossa sociedade é muito polarizada. Está muito pluralista com relação a alguns pontos. E um dos principais objetivos que está me fazendo emitir uma opinião para vocês aqui do canal é principalmente o objetivo em que nós, seres humanos, estamos inseridos na nossa sociedade. Em que o que realmente é o bem comum, o que nós, brasileiros, estamos querendo para que a nossa nação realmente possa estar desenvolvida, procurar ser desenvolvida, estar em um caminho de desenvolvimento em termos de sustentabilidade, de felicidade e várias coisas no sentido de bem-estar social. O que nós estamos querendo? É claro que estou me formando em teologia e um dos principais pontos do teólogo é ele fazer um exame das diversas religiões e principalmente aplicar um princípio religioso dentro de um contexto social que faça com que as pessoas possam refletir e entender qual é o melhor caminho. Um teólogo ele tem por missão exemplificar, aplicar, expor, sem ferir a liberdade do outro, mas fazer com que o outro tenha uma crítica, uma filtragem de ideias para que realmente possa haver uma sociedade em que haja um respeito. E nos últimos dias nós podemos notar nos jornais, pelas redes sociais, de que o caminho que a sociedade está tomando não é um caminho de unidade no sentido de haver uma união para um bem comum. São grupos, vários e vários grupos, que estão defendendo seus ideais e realmente o ideal, que é o civismo, ele vem sendo deixado de lado. Então não há aquela unidade de procurar ser ou procurar fazer
aquilo que é justo. Por quê? O respeito ele começa quando eu não tenho a atitude de invadir o âmbito do outro. E partindo desse princípio, está se criando seres não autônomos, mas seres em que, se a partir do momento que há um ataque, entre aspas, a algo que eu penso, vários ismos que é jogado contra essa pessoa. Então a gente deve refletir muito sobre a construção da nossa sociedade. Os cristãos devem refletir, eles devem refletir muito como ele vem se comportando como igreja na sociedade que nós estamos vivendo. Um dos principais motivos que fazem com que um homem possa ser um moral, alguém que tenha uma moral, é quando ele procura andar de maneira correta, de maneira digna, e as suas ações acabam demonstrando que ele é alguém que preza pela moral. Infelizmente, nesses dias, os discursos, a construção dos discursos não estão sendo baseadas em ideias claras, mas em objetivos individualistas, egoístas, egocêntricos e várias outras coisas. Precisamos repensar que tipo de sociedade que nós queremos para nós, brasileiros. Espero que vocês tenham compreendido esse breve momento de reflexão. Quero muito pedir a vocês para que deixem um like no vídeo, comentem aí também. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, que vai ser de grande ajuda para que o canal possa ter um crescimento saudável, respeitoso também. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Fiquem com Deus e fui.